Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio
vivo de vós, quero fazer maravilhas. Muito bem, chegando então, programa Restauração da sua Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Hoje, dia 2 de setembro, particularmente é um mês que eu gosto muito, clima primaveril. Estamos saindo do inverno, entrando aí neste novo clima, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde as estações do ano são bem marcantes, severas, e nós estamos saindo do inverno, né? Já pegando um solzinho aí, e começa a brotar aí as flores, é muito bonito mesmo. Dia 2, então, de setembro, chegando aqui em nome de Jesus, para mais um programa Restauração, na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira, à minha direita, meu convidado especial, irmão Jonathan Saraiva, né? Saraiva. Paz do Senhor, meu companheiro. A paz do Senhor, pastor Paulo Roberto. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo o programa Restauração, que estão aí logados no canal do YouTube. Que Deus abençoe. Muito bem. O irmão Jonathan, ele é um obreiro nosso do Ministério da Restauração. Está dirigindo uma igreja muito linda na cidade de Cachoeirinha. É muito fácil de ir lá. Quando chega ali, no Big, né? Chega nos bombeiros. Nos bombeiros à direita ali, né? Isso. É uma linda igreja, grande igreja. Ele está pastoreando ali. E também ele se formou agora, irmão, como psicólogo. É isso, irmão Jonathan? Sim, senhor, pastor. Como é que foi essa jornada até se formar? Foi longa, mas foi prazerosa. Porque em tudo a gente via a mão de Deus, né? Desde o início da formação e até agora nós vimos a mão de Deus em tudo. Então, embora tenha sido longa, ela foi prazerosa para a glória de Deus. Eu gostaria, inclusive, de parabenizar o senhor e a sua família pelo fato de o irmão concluir um curso superior. Não que só aí, irmão, seja assim, pré-requisito para todos os crentes. Não, claro que não, obviamente que não. A pessoa tem que buscar a direção de Deus. Mas nós estamos aqui nesse mundo, então a pessoa tem que fazer alguma coisa, ele tem que crescer, ele tem que evoluir. Isso é bom para a pessoa, isso é bom para a família, bom para a sociedade e principalmente para a igreja, para a obra de Deus. Então, eu tenho certeza que o irmão Jonas é muito novo. Irmão, quando a gente vê, passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, a pessoa construiu o quê? Não estudou, não se formou. Irmão, o pastor Humberto estava falando que hoje tem curso superior, através da nossa Brace aqui, por 100 e poucos reais. Não, aí, olha, não estuda quem não quer, né? Então, irmão, conosco na técnica, o nosso irmão Cristian, que está estudando também. Irmão Cristian, se puder trazer uma aguinha para nós aqui, vem por aqui, te agradeço. O irmão Cristian também está estudando, né? É novo, é jovem, vocês vão ver daqui a pouco ele nas câmeras aqui, ele vai vir aqui, mas está estudando, não parou. Vai casar? Opa, o Christian está correndo aí. Veio lá do Amazonas e está aqui, está estudando. Passei pelo irmão Rafael agora, da Heróis da Fé. Pastor, estamos firmes aí, estamos fazendo faculdade. É mesmo, faculdade de quê? De enfermagem. Eu digo, olha aí. Na sua área, né, pastor? Que bom, eu tive o privilégio de fazer o curso também. Sou enfermeiro, né? E tu aprende muita coisa. Muita. Eu tinha mais de 60 cadeiras, mais de 60 matérias. Imagina esse jovem bonito que está aqui do meu lado, meu irmão Jonas, que está vindo agora. Fala para os ouvintes algumas das cadeiras que vêm à tua mente, assim, que o irmão cursou em todos esses anos aí. Vai falando aí, vamos ver. Lá no início, tinha introdução à psicologia, teorias psicológicas, morfisiologia e comportamento humano, neuropsicologia. Psicanálise, não? Sim, olha psicanálise,
saúde, bioética. Psicologia clínica, não tem essa aí não? Sim, psicologia clínica, Neurológica. técnicas terapêuticas, técnicas Obrigado, irmão. psicológicas. E é um vasto... Tudo é psi. Tudo voltado à psicologia escolar, né? A gente estuda a área da educação, a gente estuda cadeira sobre religiosidade, a gente estuda cadeira sobre português, comunicação e expressão, metodologia científica, né? Que é importante, metodologia científica. Freudiana, não? Estudamos Freud, estudamos Skinner, estudamos Piaget, Bowlby, Piaget, Winnicott. ó, Estudamos construtivismo. diversos. Sim, estudamos bastante. Que bom, que bom, que bom. Então, assim, ó, imagina, irmãos, o irmão Jonatas, ele veio de uma adolescência, infância e juventude sofrida, e Deus fez uma revolução na vida dele. É um testemunho marcante na vida do irmão Jonatas. Eu tenho certeza, eu vou fazer essa pergunta para ele aqui, que ele entrou de uma forma na universidade, saiu de outra, Sem dúvida. né? Sem dúvida, pastor. Houve uma evolução muito grande, assim, em termos particulares, né, pessoais e inclusive espirituais, assim, porque quando eu estava aproximadamente no 4º, 5º semestre da faculdade, eu me aproximei do departamento de ensino e, consequentemente, do pastor James. Muito bom. E a gente fez diversos trabalhos aqui na igreja, né? Participamos da construção e elaboração de literaturas, manual do professor Pentecostal 5, tem participação minha em parte do livro. O curso Superando Desafios, Preparados para a Guerra, para adolescentes, tem parte que fui coautor. Então isso me ajudou muito, me desenvolveu muito em questões espirituais, né? Porque eu me consagrava, eu buscava Deus, eu estudava. Esse é o segredo. Em tudo, né, pastor? Em tudo, eu, né, até mais pra frente quero falar um pouco sobre isso. Mas em tudo nós podemos, em toda a ciência, todo o conhecimento, né? A gente pode converter ela a Deus, né? Então, foi isso que eu O senhor sabe que o senhor não vai ficar só nessa programação, né? Amém. Então o senhor não vai esgotando tudo aí, porque... Amém, pastor. A gente tá mas assim, ó, eu fico muito contente, porque o fato da pessoa evoluir, crescer, não quer dizer que ele não vai enfrentar desafios. E esse era o grande problema que tinha antigamente, que as pessoas, pelos desafios, eles não entravam. Não, vou me desviar. Eu mesmo, quando eu entrei na universidade, eu tinha um particular comigo. Eu não posso esfriar. Eu não posso esfriar. Então, assim, eu fiz toda a faculdade realizando campanha, saindo, né? Não sei se foi certo ou não, mas eu tinha um bom acompanhamento. Isso me ajudou muito. Que era a família do pastor Humberto, né? A irmã Maria, o próprio pastor Humberto, que me empurravam para oração sempre. Sempre, sempre. Então, não me trouxe, assim, ó, os desafios, efeitos negativos. Agora, se eu ficasse, assim, ó, à mercê, entre aspas, da sorte, com certeza eu poderia ter me desviado. Com certeza. Imagina a psicologia. As nossas faculdades são muito área semelhantes. da saúde, né, pastor? Muitas mulheres. Olha, eu imagino, com todo respeito, né? A gente está falando público aqui, que o irmão Jonas teve assédios. Não precisa nem falar. Mas são muitas moças e a mentalidade de liberdade, de liberalismo, não é verdade? Ainda mais na psicologia. Além disso, os princípios céticos, né, pastor, que permeiam uma universidade, que permeiam a educação hoje no Brasil. Então, assim, eu lembro de uma professora que lá no início ela disse para mim: vocês que são conservadores e religiosos, vocês vão sair daqui céticos. Eu lembro perfeitamente disso. Com certeza. Ela falou isso para nós. E eu, na minha mente, pensei, em nome de Jesus, está amarrado isso aí. Claro. Né? E nunca, pastor, e eu tenho toda a certeza diante de Deus de que, pelo contrário, o fato de estar estudando, de estar em uma universidade, fortaleceu e amadureceu muito mais o meu relacionamento com Deus. Assim. Eu sempre tive esse princípio, inclusive, muitas vezes eu ia para a faculdade, para a universidade, com a minha Bíblia. Deixava em cima da mesa, assim, ó. Deixava em cima da mesa ali. Os colegas olhavam, a Bíblia preta ainda. Então foi logo no início, né? E eu queria, a irmã Maria dizia, não, a pessoa tem que se identificar. Então eu já fui, já levei. Aí alguns diziam, o que é isso? É uma Bíblia? É uma Bíblia. Ah, tu é crente? Sim.
né? Então eu nunca escondi, nunca. Todo mundo sabia. Inclusive, muitos me chamavam de pastor, né? Eu também, sempre me identifiquei. Claro que pra gente, homem tem, Isso é uma tem mais bênção. dificuldade de transmitir aparentemente, né? O fato de sermos crentes, mas toda oportunidade de diálogo, de comunicação, eu sempre abria espaço para que eles pudessem conhecer. E né? o seu testemunho também, né? Sim, Bah. e em algumas aulas, inclusive, pastor, havia lá no início, principalmente, hoje nós vamos nos identificar. Então, cada um se apresentava, Pronto, contava um acabou. pouco da sua história. Pronto. Eu já falava que era Sem independente medo. químico, contava a minha história, que conhecia psicologia por meio justamente de um trabalho na igreja, enfim, né? Então, eu sempre buscava me identificar, né, como um cristão, como evangélico, como alguém que vinha do submundo das drogas, estava ali, né? Eu fiz trabalhos voltados para a área da dependência química, justamente para falar um pouco sobre a minha experiência. Aí eles vão dizer assim, não, mas isso aí foi a tua força de vontade, teu pensamento positivo. Te ajudou. Sempre tem esse negativismo, né, com relação à fé. A ciência, se a gente não souber gerenciar o conhecimento dela, né, acaba que a gente também questiona muitas coisas, né? Sim, eu no não tive essa decorrer. experiência, né, particular, mas a gente sabe, né, disso, inclusive pessoas que estudando áreas do conhecimento do comportamento humano acabaram se desviando, largando a fé. sim. Então isso acho que é muito peculiar de cada indivíduo, de cada pessoa, né, pastor? E aí- Mas o fato é que toda verdade, ela é uma verdade de Deus. Sim. Então o que acontece? O que é uma ciência? Uma ciência é aquilo que se comprova por método científico. Lá no passado existiu, né, um teórico chamado René Descartes, que foi o camarada aquele que descobriu a metodologia científica que até hoje é empregada, né, na área de pesquisa. Então, Ele ia tudo que tipo é comprovar... descartando coisas, né? Isso, ele ia fazendo um apanhado de técnicas, de estratégias ali, para que se chegasse em um senso que qualificasse determinada linha de pensamento teórica em uma ciência comprovada. Então, toda ciência comprovada, ela vem de Deus, foi Deus que criou. Se ela é comprovada como uma verdade, ela foi testada, nós podemos dizer que ela vem de Deus, porque o conhecimento vem de Deus, né? E quando a gente estuda a mente humana, a gente estuda a medicina, a gente estuda a estrutura fisiológica, orgânica, o nosso sistema nervoso central, endócrino, tudo que está relacionado ao corpo, a gente vê detalhadamente o amor de Deus, né? As minúcias daquilo que Deus fez, né, pastor? Então, eu creio nisso, eu creio que toda verdade, sendo uma verdade, ela vem de Deus. É isso aí. E, olha, nós temos aí tantos cursos que podem ajudar a pessoa e a obra de Deus. Meu Deus do céu. A população, em regra geral, ficou em silêncio, adormecida nos últimos anos. Adormecida. E nós vimos o que aconteceu, né, no meio do ensino. Olha o caos que está aí, né? Está intrínseco hoje nas escolas, essa ideologia de gênero. As pessoas não estavam dando bola ao que estava acontecendo. Foi uma doença silenciosa no meio do ensino. O construtivismo que nós falamos aqui, né, que é um dos métodos de psicologia do Piaget, né? Vygotsky também, né? Vygotsky. Russo, se não me trai a memória. É um deles, o Piaget era biólogo, né? Biólogo. Então ele foi misturando as coisas ali, e só que o que acontece? Em regra geral, assim, o ensino até não é de um todo ruim, mas só que as pessoas pegam aquilo ali e começam a fatiar ele, né? E trazendo segundo a cabeça deles. E esse método de ensino é o chamado construtivismo, que é apresentado hoje muito na URGS, na Unicinos. E eles... meu Deus, se você soubesse... principalmente a esquerda, né? Usou muito isso aí para deturpar as crianças, né? Principalmente as crianças, né? Então, e está aí hoje instalado. Está instalado. Então, hoje, depois de muitos anos, irmão, foram anos e anos e anos, eles construindo no silêncio. E a gente não sabia o caos que estava ali. E hoje está instalado. A grande maioria dos ensinadores hoje, eles têm um pensamento totalmente deturpado. E essa gente aí que está passando para os nossos filhos. Exatamente. Ou será que eu estou falando coisa que
né? Não, realmente, pastor. E hoje a gente vê uma necessidade de colocar lá os nossos... Vamos ver como é que a gente poderia usar os nossos emissários, nossos soldados, sei lá o quê. Embaixadores de Cristo. Os embaixadores Pra representar. para se infiltrar lá e trazer, meu Deus do céu, um ensino, até porque não dizer teocrático, trazer alguma coisa que mostre a realidade de Deus. É. Eu me lembro, eu não era crente, irmão, isso aconteceu comigo aconteceu. Uma professora falando sobre que o homem veio do macaco e não sei o que mais, sério? E os alunos todos, e de repente me saiu assim, ó, eu disse, tá, mas e Deus? Quem construiu foi Deus, quem fez o mundo foi Deus. E eu me lembro que a professora ficou assim, sem palavra, e eu não era crente, ela ficou sem palavra. Então, irmãos, quem é que vai introduzindo esses ensinos deturpados aí? É o diabo. É o diabo. É apresentado e as pessoas vão aderindo. Tomam aquilo como verdade, né? Exatamente. E olha como está hoje, irmão Jonathan. O ensino hoje é uma coisa muito triste, né? Exatamente. Justamente porque vai sem se criando, identificação, as crianças... Irmão Jonathan, é uma coisa tão triste que pega as crianças pequenininhas assim, ó, tu vai escolher o que tu quer ser, homem ou mulher, tu que escolhe. Qual é a condição que uma criança vai... Isso é uma coisa que não é nem de estar nela, ser homem ou mulher. Se é uma menina, ela tem útero, ela tem um aparelho reprodutor feminino, ela é uma menina, pelo amor de Deus. Os hormônios são femininos, foi Deus que fez isso. Não, o que tu quer ser? Aí viu um desenho, sei lá o que lá, uma história lá. Homem, ela lembra a historinha que ela ouviu. Uma mensagem subliminar, sei lá o quê. É, homem. Pronto, já. E agora, irmão, para correr atrás desse prejuízo aí. Então, é muito importante hoje nós termos uma base de conhecimento que, graças a Deus, eu vejo assim, Deus levantando muitas pessoas. E ter o irmão Jonas aqui como psicólogo, que saiu agora da universidade, é um presente para ele, é um presente para a igreja. Quem sabe, daqui a pouco vai ter aí uma faculdade do Ministério da Restauração, hein? Amém. Olha Podemos aí. crer, pastor. Podemos crer. Vamos orar. Amém. Vamos orar. E muitos soldados, jovens, um preço baixo, irrisório, vão conseguir ter o seu diploma e poder lecionar, poder dar aula e levar o Evangelho de Cristo. Né, irmão Jonas? Amém. Tem pastor, essa fé aí? crer. Eu tenho, pastor, com certeza. Sabe que esse é o desejo do pastor Humberto, hein? Amém. Sabe, né? Amém. Sabe que a primeira coisa que eu fiz, pastor, quando eu peguei meu CRP faz 2 semanas. Olha só. E que depois que a gente se forma, a gente pega o registro, né, do Conselho Regional de Psicologia, que é o que nos permite eticamente atuar, né? E eu peguei meu CRP e antes sequer de enviar para minha mãe, eu enviei para o senhor uma mensagem, o senhor talvez vá lembrar, para o pastor Humberto e para outros pastores. Te agradeço. Colocando-me à disposição para fazer a obra de Deus voluntariamente. E eu aproveitei, meu irmão. Amém, o senhor aproveitou, né? O senhor já vinha me aproveitando, já antes, né? Quanto mais agora, né? Então, assim, o que eu fiz? Porque todo o período de aprendizado na universidade, eu sempre busquei usar esse conhecimento em favor do reino de Deus, né? Então, quanto mais agora, né, enquanto profissional formado, poder disponibilizar o meu conhecimento para aquilo que vai glorificar o nome de Jesus. Porque Sim. eu dou toda a glória ao Senhor, eu converto todos os méritos a Deus, porque eu não tenho condição nenhuma, pastor. Eu vim do submundo das drogas, dentro da minha família, eu sou o primeiro a me formar no ensino superior, família simples, uma Aconteceu família de comigo pessoas. também. Então, assim, eu venho, né, de uma vida de dependência química ali. E ter hoje uma formação superior, para mim, é uma conquista em Deus, não particular, né? Deus te conserve assim, meu filho. Então eu enviei, a primeira coisa Deus que eu fiz foi enviar essa mensagem, me colocando à disposição, né? E eu creio, assim, que esse é o meu caminho que eu vou percorrer, né? Em nome de Jesus, em favor da igreja. Eu coloquei no meu coração um propósito
que para os membros do ministério, da nossa igreja, eu não vou cobrar o preço, né, que é cobrado. Eu vou fazer uma espécie assim de acompanhamento social. A pessoa paga aquilo que ela pode. Ela me dá uma oferta. Se ela não pode pagar por terapia, ela não precisa nem pagar. Eu quero fazer para Deus, porque eu sei que o que Deus vai fazer é muito maior, que a recompensa que vem de Deus é muito maior, e eu não estou fazendo esperando nada. Mas a gente conhece que Deus nunca vai perder para o homem. Quando o homem acha que está fazendo alguma coisa para Deus que é demais, se doando demais, Deus vem e prova que Ele é maior. Ele vem e nos recompensa sem que nós estejamos conscientemente a ser recompensados. Então eu me coloco à disposição do ministério, da igreja, dos irmãos, dessa forma, para que os irmãos possam ter esse acompanhamento. A minha área, né, de especialização é a área familiar. Então, a gente sabe o quanto Satanás tem trabalhado nessa área, né, pastor? E eu me coloco à disposição, né? E essa importância, né, pastor, de o crente desmistificar a questão da psicoterapia, né? Porque é uma coisa importante. Então, quando a gente está estudando, né, a gente está falando desse contexto da universidade, a gente, enquanto está estudando, está aprendendo, isso é ponto pacífico dentro da universidade. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, eu já comentei aqui em um outro programa, que para que o ser humano tenha saúde, bem-estar verdadeiro, genuíno, são considerados, né, várias estruturas. Então, para que eu tenha bem-estar, eu preciso ter bem-estar bio, psico, sócio, espiritual. Claro. Desde 1998, a OMS declara que o bem-estar depende dessa estrutura estar ajustada. Bio, psico, sócio, espiritual. Biológico, o corpo, né? Psicológico, a mente, o social, as relações, e o espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Então a gente aprende na universidade que a questão espiritual, nos conceitos deles, a religiosidade, ela está atrelada à construção subjetiva de todo indivíduo. Então eu não posso avaliar, acompanhar, fazer terapia com uma pessoa sem considerar que ela tem uma estrutura espiritual, que ela tem um relacionamento com Deus. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes espíritas que vieram falar comigo sobre o espiritismo. Com certeza. Então, assim, a minha profissão, ela eticamente me permite que eu atenda, que eu considere as peculiaridades, as individualidades dessa pessoa, de acordo com a espiritualidade dela. Com certeza. Obviamente que eu não vou lá e vou pregar o evangelho para essa pessoa, né? Não havendo esse espaço, não havendo essa abertura. Claro que havendo abertura, a gente não vai deixar de falar do amor de Deus. Então vamos supor assim que um crente, né? O irmão, inclusive, se preparou para isso, né? Quem sabe para nós, assim, para uma pessoa leiga, o camarada vai lá, ele já vai dar no meio da pessoa, mas ele tem uma preparação, né? Para atender essa pessoa, conversar, ajudar essa pessoa, e aí entra a análise. Sim. Né? A análise é uma terapia. E numa hora certa lá, quem sabe vai se encaixar. Exatamente. Até de falar de Jesus. Exatamente. Né? Quem sabe. Mas agora a pessoa... Não, você é do diabo. Irmão, não pode, não tem como fazer isso aí. Só se Deus dirigir, né? E há uma diferença, assim, que é importante ressaltar, pastor, entre terapia e psicoterapia. Terapia, existem vários profissionais que podem fazer terapia. E, inclusive, existem as chamadas terapias complementares, alternativas. Mas a psicoterapia, ela só pode ser desempenhada pelo profissional psicólogo, psicóloga, né? Então, só aquele que se formou em psicologia, que é a psicoterapia. Ela é uma técnica voltada para o profissional. Por exemplo, o psicólogo é o único profissional no Brasil habilitado a fazer testes de avaliação. Então, se a pessoa não é psicóloga, ela pode fazer avaliação, né, neuropsicológica, avaliação de comportamento, teste de QI, essas coisas que são baseadas em testes psicológicos que são indicados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, nem o psiquiatra, que é um médico, formação de medicina, ele tem a liberdade de fazer avaliações psicológicas, né? Ele não tem essa competência profissional de fazer. Então, assim, há uma relação muito forte entre a psicologia, entre a psiquiatria, né? Então, a gente sabe que cada um tem a sua atuação, cada um tem seu espaço, exatamente. E assim, como o senhor comentou, tem a questão de quando a gente começa um processo psicoterapêutico, a gente vai analisar essa pessoa. Então, supondo que, claro, o que é o ideal?
eu sou crente, eu quero fazer psicoterapia. Qual vai ser o profissional que eu vou buscar? Qual é a linha de pensamento desse profissional? Eu vou buscar um profissional cristão, que tenha, né, a mesma revelação da palavra. Com certeza. Né? É isso que eu vou buscar. Agora, se eu não encontro, e eu preciso, e eu tenho que considerar a questão da saúde mental, eu vou encontrar um profissional que ele tem princípios éticos que foram, né, aprendidos durante toda a formação. Então, vamos supor que um crente vá fazer psicoterapia com um profissional que não é cristão. Aquele profissional, ele tem o dever de respeitar as peculiaridades, as individualidades daquela pessoa que está ali. Ele não vai inferir dizendo para o crente que os problemas dele estão relacionados à fé, ou vai, né, enfim, ali complexar a situação do fato da pessoa ser crente. Não. Porque eu vejo assim, pastor Paulo Roberto, que o que acontece? Isso não é só no meio cristão, na igreja, mas é social. Existe um preconceito muito forte em torno do tratamento psicoterapêutico. As pessoas pensam assim, na igreja também. Principalmente. Aliás, em todo lugar. Porque assim, olha, é onde eu queria entrar. A barreira que existe. Bem capaz. Eu vou fazer análise, vou fazer a psicoterapia lá. Vão dizer que eu tô louco. Exatamente. Eles vão dizer que eu tô louco. Uhum. Mas então, assim, o que é um profissional? Vamos supor que não aconteceu, mas seria até bom se fizer. Vou fazer análise com um psicólogo. Aí, não é o meu amigo, Jonathan. É o psicólogo, é o profissional. Sim. Eu sou o pastor, agora não sou o pastor, eu sou o cliente. Uhum. Eu sou o cliente dele. Aquele assunto nosso ali, é uma coisa... Eu não sei se é o mesmo sistema da medicina, que a pessoa confessou alguma coisa. Um exemplo, né? Vai falar alguma coisa, fica ali. Sim, óbvio. Então, eu vou falar para ele, meu irmão, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa fraqueza. E ele vai, junto com Deus ali, e o seu conhecimento, ajudar a pessoa. E eu conheço pessoas, irmãos, que passaram por situações difíceis, enfraquecimento mental, e procuraram um psicólogo dentro da igreja. E resolveram. Sim, perfeito. E resolveram. Porque eu vejo assim, pastor, o que acontece, né? Mas é muito raro a pessoa que ele se dá conta disso aí. Quer ver uma coisa? Só já bate, irmão. Claro, pastor. Existe assim, irmão. Eu trabalhei muito tempo em psiquiatria. Problemas mentais. Se a pessoa ele vai deixando, se torna crônico. Uhum. E a pessoa não consegue mais voltar depois. Tem gente que, irmão, nós temos que ser humildes. A pessoa precisa de ajuda. Por favor, procure um profissional que vai ajudar ele. Bom, por exemplo, a minha área, eu sou enfermeiro. A pessoa está com uma inflamação, uma infecção, e a pessoa, eu estou vendo aquilo ali, a pessoa, ele não procura ajuda. Eu sou o profissional que possa auxiliar ele naquilo ali, né? E a pessoa não... E vai, daqui a pouco, aquele problema dele ali pode se tornar um problema crônico, ele tem que amputar um membro. Uhum. Porque não tratou antes, né? Algumas vezes mulheres ficam intimidadas, né? Tem que fazer, um exemplo, exame de palpação, né? No seio, todo mês, tem que fazer aquilo ali, na frente de um espelho e tal. Daí a mulher detecta alguma coisa lá, né? E não procura nada. Irmão, hoje, por exemplo, o câncer de mama hoje, 90 e tantos % tem como ser curado. Eu estou falando pela medicina. Tem recurso, tem como ser curado. Mas as pessoas ficam o quê? Com vergonha. Não procuram um profissional. E aí o que vai acontecer depois? Aí tá com baita de um caroço lá. Aí tem que fazer o quê? Tirar o seio, botar uma prótese. E é uma região vascularizada. De repente, metástase se espalha. A pessoa até morre por causa daquilo ali. Porque no início, que tinha um problema, não procurou ajuda. E no caso da psique, não sei se estou certo aí, né? Também a pessoa está... E tem vários motivos. Às vezes, ele vai auxiliar. Às vezes, meu irmão, eu acho que tu está dormindo pouco, está te alimentando pouco. E vai ver, né? Umas coisas que acontecem. A minha mulher não gosta de mim. Aí tu vai ver... Meu Deus do céu. Bom, tô entrando um pouco na tua área aí. Não, mas realmente... A mulher ali,
é menstruação, é problema hormonal, ela cuida da casa, cuida dos filhos, e às vezes lá a mãe tá doente. Não é que ela não gosta de ti, meu irmão, ela tá cheia de problema, exatamente. e tu não tá conseguindo ver. Tu só quer o amor, o carinho. Você também tá carente, né? E aí a pessoa, ela não gosta de mim. Meu irmão, você precisa se ajudar. Aí chega alguém ali que vai conseguir analisar de fora. E vai ver a situação. Não, peraí. Com um olhar técnico, né? Claro. E uma coisa que vai ficar entre o profissional. O pastor não vai saber, a mulher dele não vai saber, as filhinhas lindas dele não vão saber, a mãe dele não vai saber. Ninguém tem que saber disso aí. É uma coisa do profissional. É assim que funciona? Exatamente, pastor. E qual é o grande empecilho que existe quando fala-se em buscar um recurso em saúde mental? É justamente esse estereótipo, né, esse preconceito que existe voltado para a questão da saúde mental, em geral. Mas, o porquê que a gente desconsidera que nós somos seres compostos por emoções, por sentimentos, tanto quanto por questões fisiológicas? A gente não se preocupa com outras áreas da medicina quando a gente está com dor de dente. Onde é que a gente vai? Vai correndo. Vai correndo. Se a gente está com mas problema... só que ali dói, a pessoa não consegue comer, aí ele busca mas é que a dor psíquica... Mas se não doesse o dente, acho que deixava apodrecer na boca. Exato, mas é que a dor psíquica... o ser humano é assim. A dor psíquica, pastor, ela é maior do que a dor física. Se a pessoa não souber tratar, como o senhor acabou de mencionar lá no início, na raiz... Chega um ponto em que a dor psíquica ela se torna mais dolorosa do que pedra nos rins. Que é uma dor violenta. Dizem que é depois do parto, né, que as mulheres têm o privilégio de sentir a dor de pedra nos rins, né, é a pior dor que existe. Mas, enfim, uma dor psicológica ela é tão intensa quanto uma dor física. Então a gente busca, tô com um problema no meu estômago, tá? Vai buscar lá o endócrino. Eu tô com um problema, tô com perda de peso ou tô com ganho de peso, vou lá no profissional, eu quero lá buscar um nutricionista, eu quero me informar, eu tô com problema ocular, eu vou no oftalmo. As pessoas buscam hoje, né, esse tipo de recurso, mas quando estão com seus sentimentos abalados, quando não conseguem gerenciar os seus pensamentos, quando... as suas emoções, elas estão disfuncionais, né? Então, a pessoa tá lá, ela tem um temperamento histriônico, que é aquele temperamento, né, fora do comum, aquela pessoa espalhafatosa, aquela pessoa que não tem controle de si, né? Ou tem um comportamento disruptivo, que é aquele tipo de comportamento, né, manso demais, tranquilo demais, não se expressa, não sabe se expressar, nem conversar. Às vezes pessoas que começam a conversar alguma coisa, assim, trocam de raciocínio, não terminam aquilo. São pessoas que a gente está observando que elas têm uma predisposição para desenvolver algo que pode ser pior. E sem contar nas relações. Às vezes é uma questão de relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com os irmãos, com pai, com mãe. E que são coisas que podem ser acompanhadas por um profissional que não está ali para avaliar a tua condição, se ela é complexa demais ou se ela é simples demais, ou se a pessoa está no processo de enlouquecimento, que é um termo, né, pejorativo que a gente utiliza, né? Antigamente até se usava a expressão retardado mental, isso era posto nos laudos, né? Hoje em dia não se usa esse termo, é deficiência intelectual, né? Deram um nome mais sofisticado, um nome mais formal. Mas nenhum profissional está ali para deficiência intelectual, né? Então a gente não chama mais agora as pessoas de retardado, a gente chama elas de deficiente intelectual, né? Para ser mais educado. Então, assim, o que acontece, pastor? Eu vejo que há, então, esse conceito estereotipado de que eu vou no psicólogo porque eu tenho um problema mental, porque eu sou louco, porque isso. Não! Pelo contrário, acho que assim, todos nós deveríamos ter o entendimento de estar ali sendo acompanhado por um profissional assim, para que nós possamos nos entender, para que nós possamos melhorar as nossas relações, né? E isso, óbvio, não é uma coisa que é prioritária, como o senhor disse, né, no início, pastor, não é uma prioridade, né, que as pessoas, elas tenham um acompanhamento desses. Nós servimos a Deus, nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer área do conhecimento, que qualquer profissional, mas a gente tem que entender, assim, que existem coisas que elas são espirituais,
Sim. Né? E aquilo que é natural, mas está atrelado ao espiritual. Com certeza. Eu fiquei impactado, eu estava no sábado, eu passei o meu dia praticamente juntamente com o nosso pastor-presidente, pastor Humberto, e nós até estávamos envolvidos com uma relação envolvendo saúde mental. E nós falávamos sobre isso e ele trouxe, pastor, algo impressionante, assim, que me impactou e que inclusive vai ser tema do próximo livro da Escola Bíblica Dominical. Mas ele trouxe uma meditação ali em Gênesis, quando o homem pecou, pastor. Quando o homem pecou e o homem entregou a autoridade da terra nas mãos de Satanás. E Deus se apresentou para Adão e disse que, por causa do pecado de Adão, maldita era a terra. E aí, resumindo, assim, o que o pastor Humberto ele mencionou. De onde é que hoje nós extraímos a nossa energia, nosso alimento? Extraímos da terra. E aí ele trouxe um outro texto bíblico lá de Romanos que fala que toda a criação ela geme pela redenção, esperando, né, a transformação do nosso corpo. Ou seja, resumindo, a terra, por causa do pecado do homem, se tornou maldita e o homem entregou, o ápice da criação de Deus, entregou a autoridade da terra, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nas mãos de Satanás. Então, o diabo, ele distorce, ele altera a criação de Deus. E a terra, por ser maldita, hoje ela faz o quê? Ela faz com que a nossa longevidade ela seja reduzida, com que as doenças que nós temos, elas sejam geradas justamente por estarmos dentro de um ambiente que foi amaldiçoado por causa do meu pecado, por causa do meu erro, claro, né? Como ser humano. Então veja que interessante, nós vamos desenvolver doenças, nós vamos desenvolver disfunções no nosso organismo, no hormônio neurológicas, enfim, tudo por quê? Porque nós estamos submetidos a essa maldição. Então, como é que nós vamos hoje, né, converter isso? Como é que nós vamos? Através de um relacionamento com Deus e através de áreas do conhecimento, como a medicina, como a psicologia, áreas da saúde, que vão nos auxiliar com a verdadeira ciência, porque a verdadeira ciência ela está atrelada à fé, não a fé, né, e a ciência, elas caminham juntos, a verdadeira ciência, né, não a ciência teórica, que não é, no caso, ciência, que é a teoria. Então, por exemplo, Big Bang é uma teoria, evolucionismo é uma teoria, nada é comprovado, não há comprovação disso. Agora, a ciência, ela está atrelada à fé. Então, nós temos que entender, pastor, que assim como um câncer, que assim como uma diabetes ou qualquer outra doença, ela tem a mesma raiz de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, de um TDAH, que é transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Todos eles têm uma raiz espiritual que está fundamentada no pecado do homem, que tornou o ambiente em que nós vivemos maldito e que nos faz hoje vivermos essa prisão, essa escravidão, até que sejamos glorificados no reino dos céus. Então, a gente precisa ter essa percepção de que uma doença mental, uma disfunção neurológica, algo do gênero, ela também é a mesma coisa que qualquer outra doença. E que ela precisa ser tratada. Então, se a gente vai dizer assim, se eu vou ser tratado da depressão, que é uma doença. Se eu vou ser tratado da depressão, eu estou tendo menos fé em Deus. Bom, mas então, se uma pessoa pensa que ser tratado de depressão é ter menos fé em Deus, se ela for tratada de um câncer, ela precisa pensar do mesmo jeito, porque o câncer também é uma doença. Então, o que eu vejo assim é que muitos irmãos pensam assim, mas por que eu vou ir num profissional que tem a sua formação em um ambiente tão secularizado, que era o que nós estávamos conversando? Mas a gente precisa entender que esse profissional ele tem uma posição ético profissional. Nenhum profissional vai chegar atendendo quem quer que seja e inferindo no posicionamento dessa pessoa. Claro. Né, pastor? Então a gente precisa ter essa visão, assim, de que o fato de cuidar da nossa saúde mental, ela também requer de nós essa preocupação. Então eu preciso olhar para o meu dia a dia, olhar para a minha rotina, saber como que estão as minhas relações. Podem haver questões que estão atreladas mais ao organismo, aos sistemas, né, da nossa composição estrutural humana, nosso corpo. Podem haver. Mas
na grande maioria das vezes, a gente vê, pastor, que a nossa sociedade, ela tá vivendo aquilo que o senhor falou, né? É uma visão caótica, deturpada de princípios morais, de princípios éticos. E isso acaba prejudicando a nossa saúde, acaba prejudicando a nossa condição de nos sustentarmos com uma estrutura que nos permita ter boas relações, ter um bom casamento, porque a sociedade, ela influencia demais na nossa vida. E agora, com essa situação pandêmica, muitas pessoas se viram em uma situação em que o mundo está requerendo de nós um posicionamento, né, um comportamento em que nós façamos determinadas coisas. Muitas pessoas perderam, né, a sua liberdade, muitas pessoas perderam a sua rotina, né, ela se alterou totalmente, pessoas que tiveram que começar a trabalhar em casa, que sempre se deslocaram, saíam de casa, pegavam um coletivo, pegavam o seu carro, iam para o trabalho, voltavam para casa, depois de um dia cansativo, né? Tiveram que alterar a sua rotina trabalhando em casa, em regime de home office, né, que é uma modalidade de trabalho que veio para ficar, né, vai continuar, né, muitas empresas adotaram esse sistema de trabalho remoto. E muitos perderam emprego também. E muitos perderam emprego. Complicado. Né? Muitas famílias se destruíram. Se destruíram. Né? Inclusive, aumentou, eu não recordo agora, para não errar, aumentou consideravelmente os casos de violência doméstica. Ah, imagino. Porque as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa. Né? Obesidade. Obesidade. Comendo mais. Né? Quem é que não engordou na pandemia, né? Então, às vezes... Eu. Né? Continua no mesmo, pastor? Vai emagrecer pouquinha coisa. Ah, pouca coisa. Mas assim, ó, irmão Jonathan, assim, ó, eu vejo uma coisa aí. As pessoas não querem se submeter a procurar, muitas vezes, uma ajuda, mas indiretamente, não sei se é o termo certo, eles procuram. Sem se dar conta. Inconscientemente. Porque eles ligam para amigo, para irmãos e começam a falar mal e não sei o que é mais. Então, eles acabam fazendo, entre aspas, uma terapia deturpada. Irmão, eu fiz muito tempo isso. Eu aqui, ó, falou, muito tempo. E Deus me tirou desse buraco. Porque, irmãos, a gente cai numa vala. Então, assim, ó, o ser humano, presta atenção, tá aqui o psicólogo. Ele que vai nos ensinar. O ser humano precisa, como uma alimentação de comunicação. Ele precisa ser ouvido e falar, né? Eu acho que eu preciso mais de ser ouvido, porque eu falo, aliás, ouvir, né? Eu falo mais do que... Mas assim, ó, isso é um princípio do ser humano. E a pessoa, o que ele faz daí? Ainda mais aqui, ó. Pronto, ele vai lá, ele liga para alguém, se queixa, fala mal... Né? Entendeu? É verdade. Então, assim, a pessoa está usando aquilo que Deus deu para ele de uma maneira errada. Ele está tendo uma certa, não sei se é o termo certo, me ajuda, uma terapia, mas totalmente ao inverso. Na verdade, a gente, por exemplo, na psicologia, o que a gente faz, pastor? Qual é a função central de um psicólogo, tá? Quer ver, irmão? Olha como o mundo faz isso. Ele se reúne, desculpa eu te cortar, Não, começou a me vir coisa aqui, ó. Pastor. Se reúne na sexta-feira, vamos lá, tomar cerveja, fala mal e fala de mulher. É um tipo de terapia que eles têm. Eu me lembro que tinham médicos, professores, toda segunda-feira eles iam no barranco. Comer churrasco e falar besteira. E gastar dinheiro, porque não é barato. E gastar dinheiro. Então, assim, era uma maneira que tinha de extravasar de... E só que isso aí gerava o quê? Vício na bebida. Então, assim, e na igreja essas pessoas trazem isso. Eles se reúnem e ligam. E tem, sabe, grupos. E falam mal, e falam do sistema. Mas tu viu agora aí? Pra que isso aí? Pô, mas pra quê? Tu viu o fulano? Ah, não, aquele ali é... Eu já tinha te falado, né? Ele é assim mesmo. Bah, tu nem sabe o que aconteceu comigo. Pô, fulano me fez tal coisa. O quê? Tu não sabe da última? O que foi? Bah, aconteceu lá. Pô, tu sabe batismo lá? Irmãos, olha aqui, ó. Uma vez,
Eu vi uma coisa, isso me gravou assim, não sei se na minha alma. Tinha no tempo da igreja, que iniciou o pentecostalismo no Rio Grande do Sul, né? Então, muitas igrejas, na simplicidade, foram sendo abertas pelos primórdios, irmão Jonathan, os missionários, Gustavo Nordon, né? E eram pessoas simples, humildes. E aí começou a se levantar algumas pessoas, um deles que tinha dinheiro, parece que era veterinário até esse homem, e ele começou a se levantar, e o que ele começou a fazer? Ele começou a falar mal desses missionários suecos. Começou a falar, e ele ia na Zona Sul, ia em outros lugares e tal, falava mal, e aí um dia, eu vi isso até da irmã Maria, isso aí que gravou na minha alma, uma frase que ela disse. Ela disse assim, ó, claro que tinham defeitos. E é verdade, irmão. Claro que tinha dificuldade. Eu faço uma pergunta para você. Qual o trabalho humano de algum homem fora Jesus que passou na terra que não tinha dificuldades e defeitos? Todo lugar, por mais bem organizado que seja, os defeitos estão ali, mas a pessoa não está naquele trabalho para criar defeito. Os defeitos acompanham, né? Mas o primordial é o princípio de Deus. A chamada, a oração, o princípio principal ali é ir se aperfeiçoando com Jesus. Agora, vai ter defeitos? Se você começar a olhar aqui, você vai encontrar defeitos. Quem sabe eu não deveria ter botado esse aqui em cima, esse celular aqui, esse copo. Sei lá, você vai encontrar defeitos. Né? Sempre vai ter, aonde tem ser humano, vai acompanhar. Mas agora eu te pergunto para ti, o cerne principal qual é? Qual é a motivação daquele trabalho ali? É Deus, entendeu? Na universidade onde ele passou, certamente tinham defeitos. Aonde eu passei, tinham defeitos. Todo lugar vai ter. Aí a pessoa usar só para analisar só os defeitos, aí o problema está em você. O problema está nas pessoas. Aí o que acontece? Essas ditas terapias, grupal ou individual, se reúnem para falar mal. Isso é uma doença, irmão. Justamente por isso que há essa diferenciação, pastor, entre o conceito de terapia de psicoterapia. Isso que o senhor está falando. A psicoterapia é uma técnica que nós vamos empregar ali, né, metodologias. Tem o que a gente chama de um setting terapêutico, né, que na tradução é configuração terapêutica. A gente leva a pessoa dentro de uma estrutura que vai ajudar ela. E um detalhe, pastor, o psicólogo ele não vai fazer com que a pessoa tome decisões pautadas na sua própria opinião de psicólogo. Claro. O psicólogo não está ali para aconselhar, né? O psicólogo está ali para ajudar a pessoa, ela encontrar as respostas. Qual é o problema desse tipo de atitude, de interação que o senhor acabou de comentar aí? Sim. De grupos, amigos, vou ligar para um, vou ligar para o outro, né? Vou falar com um irmão lá, vou falar com... né? E às vezes nem consultam o pastor, que é autoridade espiritual, e estão falando... Estão ferindo várias coisas. Várias coisas. Isso. E aí... Qual é o problema disso? É que a pessoa ela encontra recursos só na hora, é momentâneo. Isso. Ela não vai consolidar aquele estado de estrutura emocional. Ela não vai consolidar aquilo, ela vai viver um momento. É que nem droga. O drogado usa droga e ele, quando acaba o efeito, volta a tristeza, volta a angústia, o mesmo vazio. Tudo continua, por quê? Porque o problema não está sendo tratado, ele está sendo só camuflado ali naquele momento e pronto. Aí as pessoas consomem, as pessoas têm dinheiro, se tornam consumistas, compram, vendem, saem para passear, saem para fazer uma série de coisas, mas nunca tem alegria. Por isso que muito se diz que tem muitos ricos, que são ricos milionários, abastados, mas não são felizes. Por quê? Porque eles não conseguem gerenciar esses aspectos mais relacionados às suas emoções, aos seus sentimentos. Então a gente precisa ver isso com um olhar crítico, sim, pastor. Eu acho que foi assim,
crucial a sua ponderação. Nessa questão, a pessoa cria uma rede de contatos ali, um networking, mas que esse networking ele não tem a função correta, ele não vai conseguir ajudar a pessoa a tratar a raiz do problema. Ele vai ter um alívio ali naquele momento, mas só que também pode trazer consequências para a vida dele, no sentido assim, ó, raiz de amargura. Ô João, tu nem sabe. Tem um negócio para te dizer que... mas tu é meu amigo, eu vou te dizer. O fulano falou de ti tal coisa. O quê? Aí já fica aquele clima, aquela coisa ruim. Aí uma pessoa que tá chegando... tu viu, irmão? O fulano pregou lá... conheço aquele ali. Como assim? Não. Sabe de onde que ele tá vindo? Tá vindo lá, está um lugar, irmão. Aquilo ali é mesmo. Já cria uma coisa ruim, sem conhecer a pessoa. Exatamente. Sem conhecer, sem saber. Esse tipo de coisa, Deus não precisa disso aí. Você tem que viver com Deus e para Deus. Não é? Então, assim, ó, é muito ruim esses... como é que eu vou dizer assim? Coisas mal faladas, vou usar esse termo aí. Né? Então, que é para não falar fofoca, né? Então, assim, ó, e a pessoa dá o ouvido para ouvir essas coisas. Só que na alma é bom, é gostoso aquilo ali. Claro. É gostoso. Naturalmente é. Aí entra ali a autocomigeração. Meu irmão, tu nem sabe. Nem sabe. E o outro, tem uma pessoa na Bíblia, eu acho que rapaz, parece que é Jonatã o nome dele. Mas uma hora nós vamos falar sobre esse personagem aí, né? Num outro momento. Que ele é primo, parece, de Davi. Ele arma uma confusão. Uma confusão. Leva o Amnon a pecar. Depois ele é morto. E tudo por trás tinha um homem conversando. Eu gostaria, irmão, de um dia nós retratarmos. Tem uma série de personagens, pessoal, que a gente pode estudar. Bom. Elias, por exemplo, grande Elias. Falo o muito. Elias, se a gente olhar... a gente sempre menciona ele porque é um icônico personagem. Teve sintomas de depressão quando foi pra caverna. Né? Então, assim, tem vários personagens, pastor. Vários que a gente pode analisar. Mas olha, esse personagem... Porque ele é um personagem que ele não é muito tratado, só que é uma realidade em nosso meio, irmão. Porque assim, ó, de novo, é uma doença silenciosa no meio ali, irmão, sabe? As pessoas estão na frente, estão ali em reuniões, estão ali, sabe? Jesus combateu a hipocrisia. Jesus combateu a hipocrisia. Coisa horrível isso aí, irmão. É vergonhoso para um ser humano isso. Sabe, na frente, aí tudo bem? Aí sai dali. Continua mesmo. Misericórdia. Coisa horrível isso aí. Nós estamos sobre a hora, irmão. Já mandou lá, ó. Irmão Christian. Meu Jesus. Não sei se está com o microfone. Vamos ver nosso chat rapidamente aí. Tá com o teu chat? Eu tô com o chat aberto aqui, pastor. Ele tá com o microfone lá, irmão Christian? Acho que não. Vamos ver aí. Rapidamente. Temos diversos irmãos aqui participando. Vamos ver, quem? Tem aqui a irmã Esther Escola, Genimar, a irmã Duda Rodrigues, Andressa, Elisandra, o Claudeir Licidônio, nosso companheiro, que é pastor encarregado da área TAPES. Aleluia. Opa! Os Licidônios estão tomando conta da igreja aí, estão tomando, pastor. devagarzinho estão chegando. A irmã Brenda, a Franciele, o Antônio Bombardo, Cristiane, a Luana, a minha excelentíssima esposa também está aqui participando. Como é o nome dela mesmo? A irmã Esther. Esther, é Esther. Glória a Deus. E as menininhas? As meninas estão aí no pátio da igreja, pastor. Mas por que não trouxe? Que o senhor sabe, né, pastor? Criança. Não, se o irmão ficar no Heróis da Fé, elas vão vir para cá, em nome de Jesus. Vamos ver. Glória a Deus. Meus irmãos, queremos agradecer aqui a presença. Vamos ver que nós estamos no horário aí. Agora é 5:01. Quanto tempo eu tenho aí, irmão Christian? É 12:55. Que deu, Christian? Onde é que ele tá? 12 minutos, pastor. Ele falou, tá vivo. E aí, irmão Christian? O senhor tá estudando? Eu tô estudando um pouco de cada coisa, pastor. Como é que é? Não vai te procrastinar. Tu que me ensinou isso aí, né? Isso aí, procrastinar. Procrastinação, isso aí. Procrastinação, não. Um minuto, pastor. 1 minuto. Vamos orar a Deus, então. Obrigado, irmão Jonas, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, pastor, o privilégio de poder estar aqui. E eu quero agradecer
Fazia tempo já que nós estávamos para ir lá na Santa Ceia junto com o irmão Jonas. Glória a Deus. Mas o chefe liberou, né? O pastor Carlos Alberto. Não, e foi uma coisa incrível, hein? Porque o pastor Humberto me incumbiu de um trabalho hoje, Restaura News. Eu falei para ele assim, pastor, eu tenho um compromisso, mas a sua voz é a direção de Deus. Aqui não tem problemas, e até eu falei para ti, acho que eu não vou poder ir, né? Acho que eu não vou poder ir. Daí eu falei, pastor, o senhor que sabe. Não, pode ir. Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela vida do irmão Jonathan, graças te damos pela Esther, também as lindas meninas. Te agradecemos por este servo de Deus, homem de Deus, por esta programação. Abre as portas para ele estar mais vezes aqui, Senhor. Hoje à noite na Santa Ceia, Senhor, pedimos a tua bênção ali, Senhor, na igreja em Gravataí. Senhor, se conosco, nos guarda debaixo da tua potente mão, em nome de Jesus. Igreja em Cachoeirinha. Cachoeirinha, eu sempre mudo. Cachoeirinha. Quem quiser ir lá, viu nosso pastor. Ai, misericórdia, o pastor Carlos Alberto é o chefe ali. Rua Anápolis, número 50. Como é que é o nome lá? Rua Matriz. Anápolis, Parque da Matriz lá. Tá, ok. Deus abençoe a todos, até a próxima programação. Quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar.